Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Vamos para a 19ª parte do livro Conspiração Gênesis 6. Tá valendo a pena, né? Várias partes essa série, mas vamos aproveitar, né, pessoal, o livro para a gente realmente destrinchar e se aprofundar. Antes da gente começar, primeiro quero agradecer todo mundo que participou, que apareceu ali na FEFIC, né, na feira de ficção cristã, no Mackenzie. Foi muito legal, né, foi incrível. Então, muita gente que segue o canal compareceu. Obrigado pela presença de vocês. Né? Depois quero saber o que vocês acharam dos quadrinhos. Para você que não foi, não tem problema, você pode adquirir os meus quadrinhos através do meu site filipefogozzi.com ou mandando, né, um direct para mim no Instagram, tá? Então a gente tem o Lambo, que é o último lançamento, que é para todas as idades, um outro dia que é para, né, é para todo mundo, mas enfim, né, é sobre as armadilhas que aguardam um jovem quando ele entra na faculdade. Então a gente aborda temas fortes como doutrinação política, sexo, droga, tá? Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Tem uma mensagem muito, muito importante de reflexão. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, das artes marciais, uma homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80, né, sobre superação. Então é uma história também muito legal. Tem um quê de dorama. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega aqui, olha, prevendo tudo que já tem acontecido nos últimos anos, como a questão, né, da pandemia, a questão agora do apagão, grande reset. Então, muita escatologia sobre toda a questão da nova ordem mundial, vocês vão gostar demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico sobre a falsa fé contra a verdadeira fé, sobre você encarar o mal face a face e sobreviver. Então, pessoal, todas essas 7 HQs você adquire diretamente comigo, né? Como eu já falei, pelo meu site filipefogozzi.com. O link está aqui embaixo, junto com o link do meu Instagram, que você pode pedir por lá também, ou pela página do Aurora HQ no Facebook, tá? Tudo eu deixo aqui na caixa de descrição, só você clicar e você já cai diretamente lá. Também tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, que eu, né, também posto os vídeos lá, e do Subscribestar, para você que quer se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a todo mundo que apoia. Então vamos retomar aqui, pessoal. Vamos pegar de onde a gente parou semana passada. Então, né, estava falando aqui sobre a questão do anticristo, né? Então ele fala assim, conforme, né, os documentos desses conspiradores, né, o rei dos judeus será o verdadeiro papa do universo, o patriarca de uma igreja internacional. Então todos os direitos internacionais, direitos humanos e direitos constitucionais serão anulados pelo anticristo assim que ele tomar o poder, né? Espera-se que essa ação dele, vamos dizer, radical, seja justificada somente temporariamente, né? Mas os direitos eles não vão retornar, né? Então, no sentido que vão dar alguma explicação estapafúrdia, né, para tentar justificar as ações dele, mas os direitos, a partir do momento que forem revogados, nunca mais vão ser restituídos, né? Então a liberdade vai deixar de existir, né, de uma vez por todas, quando o anticristo, né, se manifestar e tomar o poder. E a gente não pode esquecer que no mundo unificado não tem para onde fugir, né? Então, ao longo da história recente, inclusive atual, né, as pessoas tentam ainda escapar de regimes totalitários, né? Como toda a história da União Soviética, agora na Coreia do Norte, Cuba, as pessoas tentam fugir. Mas num mundo globalizado não vai ter para onde fugir, né, pessoal? Vai ser um sistema totalitário, unificado, né? Aí ele cita aqui Daniel 7,25, né, que fala, ele
falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis, né? Então, os santos, eles irão ser entregues ao anticristo por um tempo e metade de um tempo, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 3 anos e meio. Então, adicionalmente, né, essa doutrina, né, dos conspiradores antediluvianos, né, dessas sociedades secretas todas, o reino do anticristo será uma ditadura brutal, enforçada por violência e tirania, né? Eles irão usurpar, né? Já fizeram isso, a mídia, né? E vão só promover propaganda a respeito desse novo regime. Como a gente já está vendo, né, pessoal? Distorção da realidade, né? E tentando fazer com que o mal pareça ser bem, né? Como a gente vê aqui no Brasil, né? Quantas vezes naquela emissora lá, o jornal falando, não, vocês estão sendo taxados aí, mas é bom, né? Vocês vão ter que comer pé de galinha, mas isso é bom, né? Então é uma amostrinha, né, do que vai ser, que a gente já está vendo. E aí ele cita Daniel 11, 36 e 38, né? Então ele irá se exaltar e se magnificar sobre tudo que lembra a Deus, né? E ele vai dizer coisas ainda nunca ouvidas contra o Deus dos deuses, né? Contra o Deus verdadeiro. Ele irá ser bem sucedido até que o tempo da ira seja completado, né? Seja completo. Porque isso foi determinado que aconteça, né? Ele não irá mostrar, vamos dizer, cuidado, né, ou respeito para o Deus dos seus pais, e também não terá desejo por mulher. E ele não irá, vamos dizer, respeitar nenhum Deus, mas ele irá se exaltar acima de todos, né? Isso mencionando o anticristo. Eu estou fazendo uma tradução livre aqui do inglês, né, pessoal? Mas vocês peguem aí na Bíblia e sigam, né, o que está, Daniel 11, versículos 36 a 38. Então, o anticristo será uma besta espiritual, ele será possuído por Satanás, né? E irá, vamos dizer, irá maldizer a Deus em todas as oportunidades, né? E aí a gente lê em Apocalipse 13:4, assim, os homens adorarão o dragão porque a ele foi dada autoridade sobre a besta, né? E eles também adorarão a besta, né? Então, a besta, que é o anticristo, vai ser literalmente possuída por Satanás. Então, ao adorar a besta, automaticamente as pessoas, ao adorar o anticristo, por tabela, vão estar adorando a Satanás, né? E segundo, né, essa rede aí, né, conspiratória, será possível para nós dizer para todas as pessoas do mundo, dê graças a Satanás e se prostre perante ele, né? Perante ao selo da predestinação do homem, a qual, né, ele conduziu a sua estrela, né, para nos libertar das forças do mal. Na verdade, a inversão, né? Então, o cristianismo seriam as forças do mal e, né, essa religião do final dos tempos, com esse sistema do final dos tempos, segundo eles, vai ser, né, aquilo que é positivo, né? Então, a Bíblia, né, ela registra as palavras do anticristo, né? Eu me acenderei sobre as nuvens do céu, eu
me tornarei como o mais alto, né? Em Isaías 14:14, falando sobre Lúcifer, né? Quando ele quis ser Deus, né? Então, o anticristo irá se opor e irá se exaltar a tudo que é chamado de Deus, né? Ou tudo que é adorado como Deus. Ele entrará no templo de Deus proclamando a si mesmo como Deus, né? Como a gente lê em 2 Tessalonicenses 2:4. Então, ele literalmente, o anticristo, vai se opor e vai se posicionar contra Deus e contra os santos, como Nimrod, né? Ameaçou fazer, né? Na época da Torre de Babel, e como os titãs antediluvianos também fizeram, né? Só que nesse momento, né, o anticristo ele irá guerrear contra Deus e com todas as hostes celestiais, né? Então, Satanás, ele, vamos dizer, engendrou esse grande esquema, né? Mas os santos, eles irão permanecer fiéis, né? Se proclamando testemunhas do verdadeiro Deus do universo. Claro que esses vão ser os mártires da tribulação e muitos vão pagar, né, esse preço com a própria vida, com o sangue, né? Porque a igreja já vai ter sido arrebatada. Nesse tempo, esse futuro Nimrod, ele tentará derrotar, né, Deus, né? E esse império do anticristo será cheio, né, de ideologias enganosas, né, que vão fazer parte, vamos dizer, né, também uma promoção do tal do um governo galáctico, né, toda aquela baboseira lá alienígena, né, como sendo um membro, né, de um grupo seleto de seres que governam o universo, né, em formas diferentes, né? E é óbvio que vão, como sempre, considerar o Deus bíblico, né, como o Deus que deve ser, que para eles não é Deus, né, mas é simplesmente uma entidade, né, que deve ser derrotado, né? Então nós, né, ele fala nós, mas as pessoas testemunharão, né, essa batalha espiritual, né, da mesma forma como Daniel registrou, né, que o anticristo e os anjos caídos irão capturar, né, alguns das hostes celestiais nos últimos 3 anos e meio, né, da tribulação. Então o autor fala, lembre-se, os anjos, né, caídos do abismo, eles serão libertos por um tempo para agir sobre a terra, né? Começando no começo da tribulação, né? Então, as pessoas, né, que estarão presentes naquela época, né, vão ver, né, o véu espiritual vai ser, vamos dizer, diminuído, né? E as pessoas vão ver, né, essa manifestação espiritual. Então, o mundo vai, vamos dizer, testemunhar essa batalha, né, galáctica, ele fala aqui, né, mas é mais do que física, né? E vai haver então, né, aqui ele cita Apocalipse 12, 7-9, e haverá guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão e os seus anjos revidarão, né? Mas ele não será forte o suficiente, e ele perderá o seu lugar nos céus, né? Então o grande dragão será lançado, né, na terra,
a antiga serpente chamada o diabo ou Satanás, e ele lá irá conduzir o mundo inteiro, né, ao engano. Ele será lançado à terra junto com os seus anjos, né? Então, essa batalha, né, e o banimento de Satanás dos céus e o lançamento dele para a terra junto com os seus anjos se dará nos últimos 3 anos e meio da tribulação. O anticristo, vamos dizer, fará a sua batalha final, né? Logo no que a gente lê a respeito da batalha do Armagedon e quando Jesus volta com a igreja, né? E daí ele vai ser destruído, né? E o anticristo, ele provavelmente vai declarar, né, esse império, novo império dele de curto tempo, como uma forma de um governo até galáctico, né? Então, em Isaías, ele cita Isaías 14:13 aqui, você dizia em seu coração, eu irei ascender aos céus, né? Eu irei elevar meu trono sobre as estrelas de Deus, eu serei entronizado entre a assembleia, né? nas mais altas, né? nas maiores alturas, né? da montanha sagrada, né? E aí o Lorde Maitreya, que é o nome que os teosofistas deram ao anticristo, né? Ele, vamos dizer, fará o que Nimrod não conseguiu fazer, né? O império do anticristo irá ter tanto poder e tanta força que irá realmente enganar, né, grande parte do mundo, né? Então, o anticristo e seus discípulos, ele fala delirantes, né? Não somente irão promover a causa deles como sendo a verdadeira, né, a causa e a causa certa, a causa de luz, né? Mas também eles vão promover uma campanha, ele fala aqui, uma campanha de publicidade, né? De advertising, assim, que o mundo nunca viu, né? Vamos dizer, denegrindo, né? Jesus, Deus, monoteísmo, né? Então, essa rebelião, né, será a última batalha da história, né? Da história até dos 6.000 anos, vamos dizer assim, né? Depois vai ter o milênio, enfim, mas vai ser literalmente o ápice, né? E o anticristo vai tentar, né, fazer ali o seu ataque, né? Empoderado por Satanás, né, junto com anjos, demônios, né, e as pessoas enganadas da terra, né, contra Deus, contra Jesus e contra a igreja, né. E aí a gente lê em Apocalipse 16, versículo 16 e Apocalipse 19, versículos 19 e 20, dizendo assim, e eles juntaram os reis juntos num lugar, o que em hebraico é chamado de Armagedon, né? E aí eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos, né, unidos para fazer guerra contra, né, o cavaleiro do cavalo branco e o seu exército, que é a igreja, né? Jesus é a igreja. Mas a besta foi capturada e com ele o falso profeta que faziam milagres, né? Então Jesus irá interceder logo quando o mundo vai estar prestes a ser destruído pelo anticristo, né? Derrotando os exércitos do anticristo e capturando o anticristo e o falso profeta, né? E todos os anjos caídos e banindo eles para tormento eterno no lago de fogo.
o que o anticristo irá tentar fazer, né, é a mesma rebelião que Nimrod tentou fazer na Torre de Babel. Lembra quando a Bíblia fala que eles queriam que invadir os céus e fazer guerra contra Deus. Então, né, a Bíblia tem tipologias que vamos dizer, se repetem, né? Então, se Deus tivesse permitido, né, então ele fala que um Nefilim daquela época, né, como o Nimrod, tivesse bem sucedido, né, tivesse sucesso, a história seria diferente. Mas não, a gente sabe, né, como Deus interviu, dispersou ali na Torre de Babel, e ele cita aqui vários outros protótipos de anticristo, né? Como a gente já falou no vídeo passado, né? Mas ele repete aqui. Então, Menes do Egito, né? Assurbanipal, Senaqueribe, né? O Salmaneser da Síria, Nabucodonosor da Babilônia, né? Alexandre o Grande da Macedônia, Júlio César de Roma, Napoleão, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, blá, 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 né? Que, querendo ou não, eles aceitaram, né, esse espírito do anticristo, no fato de primeiro quererem ser adorados, né, e segundo, perseguir a igreja, né, obviamente, vamos dizer, a base do seu reinado era em cima de uma religião satânica no sentido de adversária a Deus, né? Satã, lembra, Ha-Satã, que quer dizer adversário, né? E ele continuou, o anticristo será equipado com qualidades super-humanas, né? E a gente, claro que sabe que ele vai se fingir de, vamos dizer, um cara que vai trazer a paz, que vai trazer paz política, né? A sua capacidade de negociação política vai ser... Ninguém na história vai, né, conseguir chegar aos pés dele nesse quesito de ser um exímio negociador, né? Inclusive em Daniel, né, 9, ele faz um tratado de paz com o mundo, ele que vai trazer essa falsa paz, né? A mente dele, obviamente, vai ser com a mente de um gênio, né? Na capacidade mental. Ele será visto como o último guia espiritual também. Então, além da questão política, ele vai ser visto quase como um guru, né? Enviado para conduzir a humanidade para o seu próximo nível, né? Para só, vamos dizer, né? Tudo eles usam o termo da evolução. Então, né? O próximo plano evolutivo da humanidade, né? E ele vai parecer resolver todos os problemas do mundo, né? E ele, obviamente, vai ser um mestre também da arte da propaganda, da autopropaganda, né? Ele vai vender a si mesmo como, né, esse salvador, né? E o autor fala que né, as pessoas podem esperar que ele vai ter uma capacidade de oratória, né, impressionante, que vai hipnotizar as massas, né? Semelhante a que, né, o Hitler tinha. Mas, no caso, ele fala aqui que, pelo menos a princípio, nos 3 anos e meio iniciais, vai ser uma oratória sobre a paz, né? Vai ser aquela ladainha, né? Para engabelar todo mundo, né? Para seduzir o mundo, né? E muitas pessoas vão amá-lo, né? Né, as pessoas do mundo, né, vão se perguntar
quem é como a besta, né? Isso inclusive a gente lê na Bíblia, né? O mundo inteiro ficará, vamos dizer, maravilhado com ele, vai seguir a besta, né? Como a gente lê em Apocalipse 13, versículos 3 e 4, né? A aura do anticristo e a autoridade dele, né? Fará com que, inclusive, os políticos, né, e os governantes também reverenciem ele, né? Então, vai ser não só uma população enganada, né, pela mídia, né, que vai estar toda a serviço dele. A gente não pode esquecer que ele também vai ser capaz de fazer maravilhas e milagres, né, de certa forma. Mas ele não vai ter oposição política, né, pessoal, aqui na Terra, né? A única oposição vai ser os mártires da tribulação, quem naquele período reconhecer, entender que ele é o anticristo, né, e começar a se opor, né? Então ele fala, bem como Napoleão em sua época também maravilhou o mundo, né, com a sua capacidade militar, né? Ele era basicamente invencível, né? O anticristo também, né? Então ele fala, Napoleão introduziu novas e controversas estratégias e táticas, né? Tanto para a guerra quanto para o governo, né? Então ele mistificou outras nações e exércitos, hipnotizando eles, né, através de intriga, né, antecipando os seus movimentos. E quando ele arriscava, ele ganhava, né, falando sobre Napoleão. Então, o anticristo, da mesma forma como Napoleão, como Hitler, como Alexandre, né, por um período curto, né, e sangrento, ele vai parecer invencível, né? Ele fala como um mestre da intriga e do caos, né? Então esse novo Nimrod será possuído pelo espírito de Satanás, né? O anticristo, e como a gente lê em e o espírito de Abaddon, Apolion, né? Então Apocalipse 17, versículo 8 diz o seguinte, né? A besta que você viu que uma vez era e agora não ele sai do abismo e marcha para a destruição, né? Então os habitantes da terra, aqueles que os nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, irão se maravilhar quando eles verem a besta, porque ele foi, agora é e ainda virá, né? Então o autor fala, nós esperamos que esse Abaddon / Apolion, né, do livro de Apocalipse, ele será identificado como Azazel, né, que era o destruidor do mundo antediluviano. Lembre-se, Azazel e seus anjos rebeldes, né, eles foram presos e serão libertados do abismo por um curto tempo nos últimos dias. Então, o Nimrod, né, tentou converter o mundo inteiro para a religião babilônica, né, a religião lá da Torre de Babel, junto com Hermes na época, né? Nimrod forçou todas as pessoas do mundo a pagarem homenagem, a prestarem homenagem a ele. Ele quis se estabelecer como Deus, né, de acordo com uma lenda judaica, né? Ele erigiu uma imitação, um trono, né, que ele chamava o trono de Deus, né? Da mesma forma como o anticristo vai querer ser assentado no trono de Deus, né? Então o Nimrod fez guerra contra, né, as hostes celestiais, né? Literalmente tentando atacar, né? Da mesma forma como o anticristo vai fazer. Então o Nimrod ele chegou ao poder através de, vamos dizer, manipulação, né?
e foi o primeiro mortal a ter um controle global da época, né? Ele, Nimrod, de acordo com o autor Ginsberg, ele possuiu durante um curto período de tempo também esse poder, né, de um falso Messias. Então, desde o início da criação, não houve ninguém como Nimrod, né, que era um poderoso caçador de homens, né, e de bestas. Da mesma forma, ele era adorado e louvado como o anticristo será pelo mundo, pelas pessoas naquela época, né, que tiverem na tribulação, que forem enganados, né? Então, as pessoas inexplicavelmente vão seguir o anticristo, né? Hipnotizados, né? Dizendo quem é como a besta, né? E aqui ele fala, bom, não tem nada de novo debaixo do sol, né? Aquilo que era será novamente, né? Como a gente lê em Eclesiastes, né? Então, haverá uma geração, né, onde vão presenciar tudo aquilo que em gerações passadas parecia ser impossível. E a gente já está começando a ver isso, né, pessoal? Na questão né, toda a narrativa alienígena, que até recentemente era, né, matéria de filme, de ficção científica, agora já está, né, já estão, vamos dizer, a mídia já está dando uma roupagem de veracidade, né? Já estão fazendo o trabalho aí para... Então, né, inclusive, em breve, né, a questão espiritual, pessoal, vão ter que tratar, vão ter que lidar com isso, só que eles vão tratar com esses temas com falsidade, não vai ser, né, como a Bíblia diz, não vai ser a leitura real né, de como a gente deve tratar essa temática, né, do mundo espiritual. Então, né, eu já falei diversas vezes aqui, todo o trabalho que eles fizeram a partir do iluminismo para secularizar a sociedade, para, né, deixar todo mundo descrente, né, materialista, né, ateísta, foi só para quê? Para abrir mão do cristianismo, da verdadeira fé e, né, quando já todo mundo tivesse ali, né, bestializado, né, sem nenhum entendimento espiritual, eles vão introduzir uma nova religião, né, vão reintroduzir a temática sobrenatural, já tem feito isso através da física quântica, de questão metafísica, né, como ciência, né, mas em breve vão virar a chave para uma nova religião, né. No livro de Mateus, né, já está, de certa forma, profeticamente descrito, né, o que Jesus fala, né, que falsos cristos e falsos profetas aparecerão e farão grandes sinais e milagres para, se possível, enganar até os eleitos, né? Se fosse possível, Mateus 24, 24, né? Então, se as pessoas não conhecerem realmente a Bíblia, pessoal, o potencial delas serem enganadas, né, por esses falsos profetas é muito grande, né? E eles vão, né, a gente não pode esquecer, eles vão apostatar, muitos vão apostatar e vai haver um novo cristianismo, um cristianismo diluído, um cristianismo de acordo com, né, com toda a agenda LGXTPO, né, que vão promover como sendo verdadeiro, não, essa é a religião do amor, né, porque permite tudo, né, como se o amor fosse isso, né, amor fosse permitir tudo, né. Então, a verdadeira mensagem do Apocalipse não pode ser
entregue de forma crível através de uma retórica de uma retórica legalista, né? Esse tipo de retórica só serve para, vamos dizer, colocar os cristãos e a igreja como fanáticos, né? Como de extrema direita, todo aquele, né, intolerantes, todo esse papo, né? Esse tipo de caracterização, ele busca descreditar a verdadeira mensagem da Bíblia, né? Do amor de Jesus, né? Pelo sacrifício dele na cruz, porque para salvar as pessoas, para que as pessoas tenham redenção, né? Então, na verdade, é uma forma de tentar tornar a mensagem antipática, né? Para que as pessoas, não, é intolerante, é opressora, né? Na verdade, é o contrário, né? É a mensagem mais amorosa, né? Então, aqui, né, a gente também tem que entender que eles vão tentar dizer que o anticristo vai fazer parte de uma linhagem real, né? Ele irá, vamos dizer, dizer que possui a mesma linhagem sanguínea que remonta a Jesus e remonta a Davi, né? A tal os merovingios, né? Toda aquela papagaiada lá que foi promovida, trouxeram, né, para a cultura de massa através dos livros do Dan Brown, né? Código da Vinci, então, o quê? Querendo promover que Jesus deixou uma linhagem sanguínea na Terra, né? Através de Maria Madalena. Então, eu particularmente não sei se é necessário com que o anticristo se proclame como descendente direto da linhagem davídica, né? Mas aqui o autor fala, ele acredita que sim, né? Então ele fala, lembre-se que nem Napoleão ou Hitler possuíam linhagens reais, né? Mas o futuro falso Messias, ele vai dizer que sim, né? Ele vai proclamar, né, que sim. E aí, né, não está no livro, mas eu que estou acrescentando, tem um questionamento a respeito, né, de se o anticristo ele vai ser judeu, se ele vai ser muçulmano, se ele vai ser alguém, né, do futuro Império Romano que nunca acabou, né, mas assim um europeu, né? E eu acho que não deve ser um muçulmano, eu acho que talvez ou um judeu, né? Para enganar os judeus, aí essa questão da linhagem davídica, né? Falar, não, sou descendente, né, da linhagem de Davi e tal, né? Ou mais provavelmente, para mim mais provavelmente é alguém da comunidade europeia, mas também eu acredito que pode ser um judeu, né? Sobre essa questão, né, ele entra agora um pouco sobre os Cavaleiros Templários, né, que a gente, né, acelerando um pouco na história, na linha do tempo ali, os Templários se consideravam como protetores dessa linhagem do Graal, do sangue real, que na verdade não é o cálice, mas seria essa descendência de Jesus na Terra, né? Então, os templários, né, que estão obviamente ligados com os maçons, né, eles tentaram, vamos dizer, criar ou vamos dizer, controlar a Escócia, né, quando você tem o rito escocês da maçonaria. Eles também tentaram, né, depois nos Estados Unidos, aqui ele cita o Brasil, inclusive, né, porque eles tinham um conhecimento a respeito dos continentes, né,
do outro lado do Atlântico, né? Então a gente não pode esquecer que nas caravelas ali se tinha sempre o que? Uma cruz templária, né? Quando a gente vê qualquer desenho ali, né, representação das caravelas, tanto de Cristóvão Colombo quanto do Pedro Álvares, né, sempre tinha aquela cruz templária, né? Então eles queriam expandir, né, o seu controle nos novos continentes também, né? E ele fala aqui, né, da formidável influência que os maçons têm tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Então, só para vocês verem aqui que ele cita aqui literalmente o Brasil, né? Tá vendo? Daí ele fala aqui, né, sobre como toda a questão dos Founding Fathers lá, americanos, né, os que escreveram a Constituição serem maçons, sobre a questão da Nova Atlântida, né, o livro lá do Francis Bacon, né, sobre a cidade de Washington, né, ter sido desenhada, né, por um maçom, né, o Marquis de Lafayette, né, enfim. Coisas que não são ensinadas na escola, né? Mas digo, como muito pessoal da organização, né? Do que a gente conhece hoje como os países, né? Então, se a gente imaginar os dois maiores países, né, das Américas, os Estados Unidos e o Brasil, de economias, assim, América do Norte, Brasil, América do Sul, né? Ou tiveram, né, no Brasil, né, com jesuítas aqui também, que é uma sociedade secreta católica, né, e depois uma forte presença maçônica, né. Então, eles tentando controlar o mundo, né. E aqui ele fala, né, como o Wolfram von Eschbach, né, criptamente afirma que os templários são os guardiões, né, do Graal, e é essa sociedade secreta hermética, né, que acreditava que eles detinham os segredos que remontavam à Atlântida. Então, de novo, né, a mesma linha, e os templários que deles saíram os maçons e saíram os Rosacruzes e, enfim, né, gnosticismo, tudo ligado, pessoal, tudo a mesma coisa, né? E segundo eles são os protetores, os futuros protetores desse Messias que irá dominar o mundo eventualmente. Então eles trabalham literalmente, pessoal, em todas as posições de governo, todas as posições de influência, mesmo no setor privado, para o quê? Para o anticristo, né? Estão trabalhando para criar a estrutura do anticristo, né, pessoal? Então, isso não é teoria da conspiração, tá? Então, de acordo com Marcale, né, a ordem templária era uma ordem iniciatória, elitista e de duas faces. A gente não pode esquecer, né, que o símbolo maçônico lá de uma ave que eles falam que é águia, mas é, né, um tipo de fênix que tem uma cabeça para a esquerda e uma cabeça para a direita, né? Então era uma ordem hipócrita, né, no sentido de vestir uma máscara, né? Então ele fala que como que, né, os templários se tornaram tão poderosos, né? E aqui ele fala como que foi, né? Como que aconteceu, de que forma que eles se tornaram tão poderosos, né? Os templários, eles acreditavam que Jesus era somente um outro profeta, como Maomé ou como Buda, né? Os iniciados, era exigido que eles cuspissem na cruz, negando Jesus. Da mesma forma como na União Soviética, né, o Stalin forçava com que todos os seus generais fizessem a mesma coisa, né?
Era, inclusive porque o próprio Stalin ele chegou a ser noviço numa ordem monástica lá em Tbilisi, na Geórgia, né? Então, ele é um cara que apostatou completamente da fé, né? E era uma coisa comum isso deles lá no Partidão, eles exigirem que você pisasse na cruz ou cuspisse na cruz, né? Então, o artigo 4, né, vamos dizer, das leis da ordem secreta deles, né, diz que nenhum príncipe ou alto sacerdote conhece a verdade, porque se eles conhecessem, eles não haveriam adorado a cruz de Cristo. Então, essas leis, né, dos templários, né, fazem distinção entre os membros baixos, né, e os membros aptos, os adeptos, que é chamados, né, que são os mantenedores da mensagem. Da mesma forma como na maçonaria, né, os 3 graus iniciais da loja azul, né, e depois os outros 30, quando realmente passa a ter questão... Todos já tem ritualística, né, uma coisa iniciatória, mas se a pessoa ficar só nos 3 primeiros graus, ela não sabe de nada, né? E essa que vai defender a maçonaria, não, a gente só faz obras beneficentes, né? Só um grupo de gente que se ajuda, né? Então, aqui, né, na ordem templária era a mesma forma, né? Então, não é à toa que essas leis deles, né, derivam, né, dos gnósticos catáricos, né, chamados perfecti, né, significando que eles eram aqueles que haviam se aperfeiçoado, né, então não precisava de Deus, né, não precisava do sangue de Jesus, né. Eles tinham recebido consolamento. Então esses irmãos consolados, eles eram os purificados, eram os puros, né? Que já tinham conseguido contatar o divino, né? Eles já tinham se reunido ao reino da luz, né? Olha só, né? O reino da luz de Lúcifer, né? Então basicamente você não precisava de salvação. Não precisava arrependimento verdadeiro, mas na verdade eles praticavam, né, ritualística, inclusive sodomia, né? Era uma das práticas que era necessário que eles passassem, inclusive porque tem um tipo de possessão. Jesus falou, né, que certas castas só são expulsas com jejum e oração. Então existe um diferencial de castas, né, pessoal, espirituais. Então, por exemplo, né, a sodomia era um ritual para um tipo de casta possuir, né? A gente não pode esquecer que possessão se dá, né? Os demônios entram através das nossas aberturas corpóreas, dos olhos, nariz, né? Dos nossos sentidos ou inclusive dos órgãos sexuais, né? E mais recentemente, né? A tal da magia do caos, né? Que é de um discípulo do Aleister Crowley, e o próprio Aleister Crowley promoviam sodomia, né? Para elevar a Kundalini através do chakra raiz até a lótus, né? Então, mas o cara, né, tinha que... Bom, vamos manter aqui tentar manter o vídeo aqui, né? Que é muito pesado esse assunto, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Dá para seguir mais um pouquinho aqui. Hoje a gente andou bem, pessoal. Então, ele fala aqui sobre também a infiltração na Igreja Católica, né? Então, muitos acreditam que a Igreja Católica inicial foi instaurada por Constantino, que influenciou e alterou, né, da Igreja original de Jerusalém, né? O autor fala, eu acredito que Constantino via o cristianismo em termos geopolíticos como uma força conveniente, né, uma força poderosa, mas como uma forma conveniente de, vamos dizer, tomar o poder e garantir, né, como o cristianismo
ajudando a preservar o Império Romano, né? Como uma ferramenta de mantenedora do Império Romano, né? Da mesma forma como o rei Shapur tinha feito com o zoroastrianismo na Pártia, né? Enfim, ele está citando como, né, muitos governantes eles usavam o poder religioso para ajudar, para sustentar o poder secular deles, né? Ter tipo de uma validação, né? Então Constantino ele imaginou uma identidade para todos os países do Império, né? Porque esse era um dos problemas, né, de Roma, como o Império era muito extenso e você tinha muitas línguas, né, muitas culturas diferentes dentro do Império. Então, como tentar unificar o Império, criar uma identidade, né, uma identidade única para todos os cidadãos, sejam escravos, livres ou escravos do Império Romano. Então ele viu no cristianismo como sendo essa forma, né, de o quê? Então eu sou católico romano, né, usar a religião como vamos dizer, um aglutinador, né, um unificador assim do Império, né. Os gnósticos, em particular, eles acreditavam, né, que esse esforço iria unir e solidificar a força deles no Império Romano, né? Porque Constantino também estava unindo o culto pagão da adoração ao sol, né? Fazendo o sincretismo religioso dentro do cristianismo. Então, não, isso aqui é cristianismo, mas espera aí, você está, na verdade, mantendo as práticas pagãs, as práticas gnósticas, né, dentro dessa nova religião, né? Então, ele fundiu, né, todo o paganismo ali dentro dessa nova religião do Império Romano, né, no ano 325 depois de Cristo, né? E a gente não pode esquecer que Constantino, ele era o sumo sacerdote do culto do sol chamado Sol Invictus. Então, né, o catolicismo, ele depois da queda do Império Romano, né, ele adotou mais ainda rituais pagãos, símbolos pagãos e inclusive alguns deuses pagãos que foram transformados em santos, né? Então, a adoração de vários deuses pagãos continuou sendo propagada, só que agora, né, disfarçada de santos, né? Então, o Constantino, ele, né, fundiu esse culto do Sol Invictus com o catolicismo, introduzindo datas, também cerimônias, né, rituais, e isso permanece dentro do catolicismo até hoje, né, até os dias de hoje, né? Então, ele fala, nós celebramos, né, o Natal como sendo dia 25 de setembro, mas nunca, isso não é bíblico, né? Inclusive, era sabido, né, na igreja primitiva, que provavelmente foi em setembro, né, o nascimento de Jesus, né? Mas né, Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista, né? E João provavelmente nasceu em março, né? Onde isso coloca o nascimento de Jesus entre setembro e outubro, né? E além disso, no Evangelho de Lucas, né, está registrado que os pastores estavam vivendo no campo na época do nascimento, né? Guardando, né, os rebanhos, né, durante a noite, sugerindo que o nascimento de Jesus se deu num período de seca, né, do ano que acontece entre junho e o final de outubro, né, e não durante a época das chuvas, né, do inverno ou do começo da primavera, onde os rebanhos estariam guardados nos estábulos, né?
Isso também dá credibilidade, né, à questão do nascimento de Jesus ter sido no estábulo, que o quê? Que estava vazio. Porque se fosse em outra época, eles não conseguiriam ter entrado no estábulo, ia estar cheio de animal, né? Então, por isso não pode ter acontecido em dezembro, que é inverno, né, lá em Jerusalém. Mas 25 de dezembro era uma data popular pagã, né, para celebração do solstício de inverno e da adoração do sol. Então, 25 de dezembro foi celebrado como data de vários deuses solares, como Osíris, Baal, Dionísios, né? Era também celebrada a data do deus Mitras, né? Então, olha pessoal, como a pessoa se pode falar assim, não, eu sou cristão, né? Eu sou católico e adoro, né, o nascimento de Jesus, enfim, socialmente acabou virando uma convenção, né, comercial, todo mundo comemora dia 25, mas não é dia 25, né? Então eu particularmente não sou contra comemorar o nascimento de Jesus. Agora a gente precisa saber que não é a data real, entendeu? Mas isso ilustra, né, a completa perversão porque na verdade qual foi a intenção real de colocar como se fosse o nascimento de Jesus para continuar adorando o quê? Adorando a Mitras, adorando ao Deus Sol, né? Escondido, né? Então essa idolatria, né, do Sol, e isso é Deus, Deuteronômio é completamente né? Por isso que quem não conhece a Bíblia, né? Você não adorar a criatura, sendo o sol, a lua, as estrelas, né, os luminares, adorar até os seres celestiais, as hostes celestiais, anjos, adorar pessoas, tudo isso é anátema, né? Deus trazia julgamento sobre Israel toda vez que Israel adotava práticas pagãs de outros povos, né? E isso a Igreja Católica está coalhada, né, pessoal? Se passando por cristianismo, né? Enfim. Eu nasci na Igreja Católica, pessoal, e tenho, né, muito amor pelas pessoas que sinceramente querem, acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas são completamente ignorantes espiritualmente, não conhecem nada, não leram a Bíblia, né, porque, enfim, né? Estão aí, né, adorando e fazendo práticas que são pagãs, terço, vela, né, adoração a Maria, tudo isso é paganismo, pessoal. Então, né, outro símbolo pagão que foi adotado pelo cristianismo da época foi o que? Os discos solares dos egípcios, que foi transformado nos halos dos santos cristãos, né? Os santos católicos, desculpa, né? Então, também a imagem, né, de Ísis, né, amamentando o seu filho Horus, né? Ou também de Semiramis com Tamuz, né? Essas imagens pagãs, tanto no Egito quanto na Babilônia, foram traduzidas, né, repaginadas com adoração de Maria com filho, né? Vamos encerrar nosso vídeo de hoje, pessoal. Então, né, não, é o menino Jesus, é o bebê fofinho, né? Não. Jesus é Deus, né? É uma redução, né? Não, sabe, ficar, não, é Jesus menino. Não, a mãe que é, né? A mãe que é importante, né? Jesus é um bebê, né, que não tem poder nenhum, né? Não, né? Então é uma subversão, pessoal, da autoridade de Jesus, que é Deus, né? Que é Deus encarnado, né? Sim, Maria foi uma mulher bem-aventurada, porque ter sido escolhida por Deus para, né, servir, né, como né, a matriz, né, vinha através, né, Jesus precisava nascer como homem, encarnar aqui, então todos precisam nascer de um ventre, né? Mas ele é Deus, pessoal, né? Ela não ascendeu aos céus, tá? Não adore a mãe, peça para a mãe que ela peça para o filho, não. Jesus falou,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Só Ele que né, o sacrifício dele na cruz, é o sangue dele que limpa de todo pecado, purifica de todo pecado. É no nome dele que a gente é salvo. É confessando ele como Senhor e Salvador, né, que a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se você vendo esse vídeo entendeu isso e falou, não, eu preciso confessar, né, fazer um ato de confissão de fé, que eu não é o Santo X, não é o Santo Antônio, o São Judas, o São Benedito, né? Eu tenho que adorar somente ao Deus Criador, né? E Ele manifesto em Jesus Cristo aqui na terra. Só assim eu tenho salvação. Então eu quero te convidar a orar comigo hoje, para você declarar isso, né? Para você manifestar essa verdade que tem que habitar no teu coração. E o ato de você confessar, você exatamente está o quê? Atestando que você crê no teu coração. Então eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque as vendas caíram dos meus olhos, as escamas caíram e hoje eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Ninguém derramou o sangue por mim, ninguém deu a vida sendo Deus por mim. Só Tu, Jesus, no sacrifício perfeito da cruz, Pai. E eu me entrego a minha vida a Ti, Pai, porque Tu a compraste por um alto preço, que foi a Tua própria vida, Pai. Tu morreu para que eu pudesse ser reconciliado e ter paz com Deus, para que eu possa entrar na presença de Deus e não ser fulminado. Eu te louvo porque Tu rasgaste, Pai, o véu que separava, Pai, o homem do santo dos santos. Então eu posso adentrar hoje através do Teu sangue, Pai. Eu tenho acesso a Ti, eu tenho acesso ao Deus Criador do universo, Pai, pelo Teu amor, Pai. Então eu te confesso, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quebro, Senhor, eu anulo, Pai, eu rejeito qualquer pacto, qualquer legalidade espiritual que eu dei para o mal, para as trevas agir na minha vida, Senhor. É encerrado hoje na autoridade do Teu santo nome, Pai. E eu faço um pacto, um novo pacto no Teu sangue derramado, Pai, no Teu sangue precioso, Senhor. Na autoridade do nome sobre todo nome, Senhor. Eu sou agora Teu filho, eu sou Tua propriedade exclusiva, Pai. Obrigado porque Tu me compraste por um alto preço e Tu me resgata, Senhor, do império das trevas e me transporta para o Teu reino, Pai, o reino da Tua maravilhosa luz, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, venha me renovar, Pai, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Venha, Pai, manifestar o fruto do Teu Espírito Santo em mim, Pai. Eu peço a Ti, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, guie os meus passos, Senhor. Para que eu realize, Pai, a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Pai, para a minha vida e o Teu propósito já, Pai, determinado desde antes da fundação do mundo. Eu te louvo, Senhor, pela Tua graça, Pai, salvadora, Pai. E eu quero cumprir, Senhor, o Teu querer, Senhor, que se cumpra na minha vida aqui na terra, Pai. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, como é no céu, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Completamente, Senhor, sem nenhuma restrição, Senhor, sem nenhuma salvaguarda, Pai. Eu sou Teu, Senhor. Eu te agradeço pela Tua graça, pela salvação, Pai, e pela paz, Senhor, que eu tenho agora em Ti, Senhor, pela certeza, Pai, que eu sou um contigo, Pai, e que quando o meu tempo aqui na terra terminar, eu vou estar contigo eternamente, Senhor. Vou ser recebido por Ti, Senhor, na glória, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela salvação. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, a Bíblia testifica que aconteceu um milagre. O Espírito Santo agora habita dentro de você. O teu espírito que estava morto em delitos, em pecados, ele foi ressuscitado junto com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O teu velho homem, a tua velha mulher, a tua velha identidade foi crucificada na cruz do Calvário e está lá, crucificada junto com Jesus. E da mesma forma como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, hoje você ressuscita espiritualmente para viver em novidade de vida. Amém? Agora é um novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, literalmente. Amém? Então você precisa comprar uma Bíblia, passar a ler a Bíblia, passar a ter uma rotina diária de leitura, de oração.
Para o quê? Para você entender. Agora é um processo que o apóstolo Paulo fala de metanoia, de renovação da nossa mente. Novos, né, todo padrão antigo, isso tudo tem que ser, né, lavado, purificado, amém? Então, novos valores, né, novos pensamentos, novos sentimentos, óbvio também novas amizades. Você tem que estar inserido na igreja, não só para fazer novos amigos, mas o quê? Para estar comungando no corpo de Cristo, amém? Mas uma igreja que pregue a Bíblia, né, uma igreja bíblica, tá bom? Então, ore, peça a Deus para que Ele te conduza. Então, algumas coisas óbvias, igreja que prega esquerdismo, ideologia de gênero é falso, né? E igrejas que negam que Jesus é homem e Deus simultaneamente também, né, é uma seita, isso é heresia brava, tá? Então, quando você for conhecer, pergunta, olha, o que vocês acreditam? Qual é a doutrina aqui? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem qualquer coisa diferente disso, né? Agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas com certeza eu creio que o Senhor vai conduzir vocês. Né? Glória a Deus pela sua vida, você que agora nasceu de novo hoje, a partir de hoje, amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo, a gente continua semana que vem, né? Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, entre em contato, não deixem de adquirir. Muita gente comprou na quarta-feira, no primeiro dia da feira, e na quinta já voltou falando, já li, já quero mais. Então, não perca, realmente vale a pena. Vai ser um prazer falar com vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê na quinta-feira. Desejo uma excelente semana para vocês, uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.